Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e que bom ter você aqui com a gente. Hoje o episódio é especial, porque nós vamos falar de um assunto que é muito sério. Estamos falando do Setembro Amarelo. O que acontece? Nós lembramos e nós trazemos a consciência a você, né, sobre toda a ansiedade, depressão, tantas coisas que acontecem hoje em dia e as pessoas não falam. Mas esse podcast nós iremos falar através da palavra de Deus. Nós vamos pegar uma psicóloga maravilhosa que também é pastora e vai falar à luz da Bíblia tudo que acontece, também com termos médicos assim, e vai ser muito top. Eu sei que você já leu quem é, mas primeiro eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai lá, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Também estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. É só acessar, porque vai estar lá, Palavra de Deus, palavra liberada e vai ser bênção para você. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro há muitos anos. É uma mulher que, por mais que na igreja ela seja assim fenomenal, fora da igreja também ela é incrível, tem ajudado muitas pessoas dentro e fora da igreja. Hoje eu estou com Valquíria Salinas, seja bem-vinda ao Ouça Ela. Obrigada, Isabela. Olha, tô até constrangida você falando desse jeito. Ai, que linda. Tudo isso não. Mas pela misericórdia do Senhor, né? A gente faz aquilo que é possível. A gente está aqui nessa terra para ajudar pessoas e eu acho que esse é o melhor chamado, né? É verdade. De cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar de almas. Esse é o chamado que o Senhor nos deu. Com certeza. Gente, só para vocês saberem, a Valquíria, ela é psicóloga, palestrante, ela é mãe, casada e também pastora da Assembleia de Deus de Sorocaba, uma mega igreja, não é não, pastora? Eu amo minha igreja, eu amo a Assembleia de Deus, eu amo Sorocaba. A minha igreja é uma bênção. E assim, a gente tenta fazer, né, Isabela, de tudo um pouquinho, né? Como profissional, e a gente atende as pessoas, como pastora a gente atende, como mãe a gente atende a casa, como esposa a gente atende o marido, e assim a gente vai indo e vai cuidando daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quem disse que Deus não usa mulheres, né? Quem falou? Essa cultura de machistas que dizem, não, é só homem que é usado. Nossa, aqui, tá a prova que uma mulher super usada por Deus, fora e dentro da igreja, do lugar, do ambiente do culto, né, pastora? Isabela, isso é verdade. E a Bíblia já mostrava, né? Débora, quem foi Débora, né? Naquela época, uma juíza, vamos pensar assim, Isabela. Quantas juízas a gente conhece hoje dentro da igreja? E Débora já era uma juíza, mas era uma mulher que respeitava o marido. E essa cultura que às vezes se confronta dentro das igrejas de entender o papel da mulher, que ela tem um papel fundamental, importantíssimo na família. Dentro da psicologia a gente diz assim, que é a mulher que apresenta os filhos ao marido. Como eu apresento o meu filho ao pai dele, é a noção que o meu filho vai ter do pai. Se eu disser, olha, seu pai é um homem que só pensa em igreja, o meu filho vai ser criado acreditando o quê? Que o pai só se importa com a igreja. Mas se eu disser assim, seu pai é um homem de Deus, que vai para a igreja, que gosta de cultuar a Deus, o meu filho vai pensar, nossa, ele ama a Deus. Então, assim, a mulher tem um papel tão fundamental que ela não tem noção do papel que ela exerce na casa, na sociedade, na família. A mulher, eu acho que o Senhor nosso Deus deu a ela um dom maravilhoso, que é o dom de conseguir amenizar aquele ambiente que às vezes pode ser mais hostil, mais agressivo. A mulher sábia, né? Como diz a palavra de Deus, quando ela usa de sabedoria, ela consegue fazer daquele ambiente, daquele lar, um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de comunhão. Agora, se ela for uma mulher rixosa, como a palavra de Deus diz,
provavelmente essa mulher vai destruir todo esse ambiente familiar. Com certeza. Então a mulher sábia vai edificar sua casa, né? Como mesmo diz a palavra de Deus, seja a mulher de Provérbios, né? A mulher que edifica. E eu queria que você contasse um pouco como começou essa caminhada com Deus, né? Faz tempo você é cristã de berço? Como que iniciou? Pra gente saber um pouquinho de você antes da gente iniciar no tema que a gente quer tanto entrar. Então, Isabela, quase berço, 6 aninhos. Hoje eu tenho 54 anos e foi uma coisa muito linda. Meu pai, ele era um homem que ele não gostava dos evangélicos. Ele ria, ele debochava de crente, ele falava assim, as pessoas são evangelistas. Ele nem sabia o que significava o termo. Elas andam com a Bíblia debaixo do braço e eu sou evangelitro. Porque ele bebia todo dia sua pinguinha. Nossa. Isso eu tinha 6 anos de idade. E aí um dia, um dos seus irmãos, meu pai era o caçula, de 11 filhos, um dos seus irmãos, o mais velho, meu tio Antônio, o convidou para ir para a igreja. E ele não queria saber de ir para a igreja, porque esse meu tio já era cristão. E aí ele falou assim, então vamos na casa do nosso outro irmão, que era o tio Manuel, eu sou descendente de espanhol, então tem esses nomes, Manolo, Paco, Juan. E aí vamos no tio Manuel e meu pai foi. Só que meu pai estava acometido por uma doença em seus rins. Ele tinha hematomas dos 2 lados dos seus rins, que você via um hematoma como se tivesse levado uma pancada, preto e no meio aquele amarelado. Fez exames, segundo os médicos, um dos rins dele estava totalmente infeccionado e o outro também, não tanto. Aí ele foi para o centro cirúrgico para ser operado, os médicos anestesiados, ainda no início da anestesia, ele começou a ouvir, não vai adiantar fazer nada, porque nós vamos retirar um rim e o outro dele está comprometido. E naquela época, aquela coisa de hemodiálise era uma coisa ainda que não fazia parte. E aí, resumindo, meu pai não foi operado, Isabela. E ele foi para esse sítio na casa desse meu tio. Chega lá, tem um pastor que estava na casa desse meu tio, que não era cristão. E esse pastor chegou para o meu pai e o convidou para ir para a igreja. Só que ele estava num momento tão difícil de saúde, encostado, que ele falou assim, o que convidasse ele iria. Porque ele queria sarar. E a medicina já não via mais recurso. E nisso meu pai foi para a igreja. Quando chegou na igreja, Deus revelou para aquele pastor, dizendo, você passa por situações assim, está com problema de saúde, você pensou em tirar... Daí ele pensou, meus irmãos já contaram tudo para esse pastor. Ixi, já vem para cima de mim. Aí Deus deu uma revelação para o pastor dizendo, e você essa semana pegou uma arma que você tem no guarda-roupa da tua casa, no maleiro. E você, quando você pegou essa arma, você pensou em tirar a sua própria vida. Mas o que aconteceu? Você na hora pensou assim, eu tenho uma mulher e eu tenho filhos para criar. Deus me diz aqui agora. Meu pai começou a chorar. Porque meu pai não tinha feito isso, não tinha contado para minha mãe, não tinha contado para ninguém. E o Espírito Santo de Deus revelou através do pastor. Ali meu pai aceita Jesus. Uau. E ali nós nos convertemos. E eu vi a transformação do meu pai. Ele era um homem bom, mas ele bebia a pinguinha dele todo dia, fumava 4 maços de cigarros por dia. E aí eu comecei a frequentar a igreja, escola dominical, na mesma rua da minha casa. 2 quarteirões para cima. E foi linda a minha trajetória, porque... com criança ainda fui batizada no Espírito Santo e fui sempre da igreja, sempre gostei de estar na igreja e aí conheci o meu esposo, que o pastor vai de São Paulo para Sorocaba, nos casamos, hoje tenho um filho casado, tenho a minha nora Ananda e sou feliz com Jesus. Glória a Deus, uma caminhada linda, né, com o Senhor, que começou, graças a Deus, cedo, né, que o Senhor encontrou o seu pai quando você tinha 6 anos de idade. Que legal, que alegria, né, você ter sido encontrado, né, tão cedo assim, né, por Jesus. E poder ver o milagre que Jesus fez, porque era visível, Isabela, você olhava, tinha aquele hematoma aqui na região dos rins que era preto como uma pancada. Meu Deus. Eu lembro até hoje daquela imagem que eu via do meu pai. E aí, depois dessa revelação, o Senhor Jesus curou meu pai dos rins.
Nossa. Sem cirurgia, sem nada. Ele parou de beber, parou de fumar. Nunca mais ele quis colocar uma gota de álcool, porque ele fez um voto com o Senhor que ele não colocaria um bombom de licor na boca dele. Uau! Além da salvação, teve a cura, olha só. A cura, se tornou pastor, um grande ganhador de almas. Hoje ele dorme no Senhor, mas ele deixou um legado lindo, lindíssimo, maravilhoso. Né? Ai, glória a Deus. Ó, conhecendo um pouquinho da história da pastora, você que vê ela aí na igreja sempre, né? É bom conhecer um pouquinho mais, né? De como começou a sua trajetória. Mas aí eu quero entrar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos falar, que é super importante, né? E você trabalha com isso, tem visto vários casos acontecendo, né? De pessoas com depressão, ansiedade, tentando se matar, tantas coisas acontecendo. E eu queria que você falasse, a gente já inicia mesmo por esse tema, de pessoas que confundem muito a depressão, né, com a falta de confiança em Deus, né? Fala assim, mas muita gente julga, né? Quem fala, eu tô com depressão. Fala assim, não, você não tá confiando em Deus, porque isso daí é coisa do diabo. Você tá com o diabo no corpo, não tem nada disso. O que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque os cristãos confiam no Senhor, mas também precisam se tratar, precisam ter terapia, precisam buscar mesmo os médicos para ser curados, porque Deus usa os médicos também, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até onde vai essa confiança, confiando o tempo inteiro, mas assim, até onde a gente precisa ser tratado também? Muito boa essa pergunta, viu, Isabela? Ainda existem algumas pessoas que confundem isso e mistura, espiritualiza tudo. E é importante nós entendermos que a depressão é um transtorno emocional, que é um transtorno psíquico, é uma doença e que ela precisa ser tratada. Assim como eu trato do diabetes, da hipertensão, que eu trato de outras doenças, ninguém vai falar assim, olha, para de tomar o remédio da hipertensão porque isso é falta de fé. Para de tomar a sua insulina porque isso é falta de fé. Ninguém fala. Mas por que fala da depressão? Porque quando você faz um exame de sangue, lá está diagnosticado, né? A questão, por exemplo, da diabetes. Você mede a pressão arterial, você vê que a pessoa está com uma alteração na pressão. E a doença psíquica, muitas das vezes, é difícil de você... Hoje existem até alguns, vamos dizer assim, exames que você consegue mapear o cérebro de uma pessoa e observar, mas na maioria das vezes você vai pelos sintomas que a pessoa está tendo, né? E isso, a pessoa olha para você, uma moça linda, bonita, maravilhosa, e às vezes tem uma pessoa que ela tá sorrindo no primeiro momento, ela tá linda, ela tá até arrumada, porque essa ideia de que a depressão é só alguém que não se arruma, que não se cuida, isso também é algo equivocado. Existe esse tipo de depressão, porém esse não é o único tipo de depressão. Então as pessoas confundem muito, e aí elas querem dizer, se você tem Deus, como que você, a sua fé está pequena, porque quem é crente não deprime. E a Bíblia mostra exemplos. Elias é um exemplo clássico que a Bíblia mostra. Elias vai para onde? Ele se esconde numa caverna. Elias não queria ver ninguém. Elias não queria se alimentar. Elias saiu da luz do sol, porque são sintomas de um depressivo. Então a Bíblia já mostra que acontecia lá atrás. E a depressão não é uma doença atual, como todo mundo quer dizer. É verdade que ela tem aumentado, porém, é uma doença muito antiga. Então, assim, eu preciso entender que depressão, ela é uma doença. Partindo daí, eu vou entender que existem vários tipos de depressão. Existem depressões, por exemplo, que é em decorrência de algo externo. Alguém me fez um mal, alguém falou mal de mim no meu trabalho e aquilo vai me entristecendo. E também a depressão é algo multifatorial. São múltiplos os fatores. E aquele alguém que falou mal de mim fez com que acontecesse o quê? Naquele momento eu já estava sensibilizada, aquilo fez com que desencadeasse a depressão. Mas era algo que já não estava tão bem, eu já não estava conseguindo elaborar. Então existe depressão, por exemplo, separação de pais.
Muito comum, perca de emprego, da posição social. Na atualidade, Isabela, sabe o que acontece muito? A gente tem visto estudos científicos mostrando depressão por pessoas que ficam muito só nas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, ela é fantástica, ela é ótima. A tecnologia, ela veio ao nosso favor, mas o excesso dela pode mexer em áreas do nosso cérebro em que ela exercita tanta dopamina, tanto estímulo, que quando eu não tenho essa dopamina, eu caio num sistema onde eu começo a ficar depressivo. E um outro fator das redes sociais é a comparação. Antigamente, dizia assim, na minha época, não muito tempo atrás, vamos dizer uns 15 anos atrás, nós temos que preocupar, não é com o que a pessoa tem, não é o ter, mas é o ser. Hoje, as pessoas não estão preocupadas nem com o ter e nem com o ser, mas o que elas aparentam ser. Sim, tem que mostrar, né? É a sociedade, né, que está mostrando de exibicionismo. Ai, quem eu sou, como que eu tenho que me mostrar, nem que eu não seja. E muitas pessoas se escondem atrás das redes sociais, mostrando algo que elas não são. E aí, o problema é só dela, mas aquelas pessoas que têm, digamos assim, uma personalidade mais frágil, mais sensível, uma pessoa mais influenciável, ela se deixa levar olhando pelo que o outro está mostrando ser. Que muitas vezes nem é. Eu atendo muito no consultório, Isabela. Casais que no primeiro dia tá assim, ai, nós somos lindos, perfeito, beijinho, o amor da minha vida. Na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda chega no consultório, eu quero me separar. Meu Deus. Você fala, mas é o mesmo casal? Que tava lá, né? Que tava lá? Então, mas eu tinha que mostrar pro outro. Sim. Então, assim, as pessoas precisam entender que a depressão é uma doença. Aí você fala assim, isso é maldade das pessoas? A pessoa está assim porque ela se vergonha, porque já ouvi isso? Isso é sério. Não, ela não está assim porque ela quer. Ninguém quer ser depressivo. Ninguém quer sentir, porque é uma dor imensa. É um sofrimento psíquico enorme quem sofre com depressão. Não só para a pessoa, mas para as pessoas que estão ao redor. Sim. E então é importante entendermos que existem vários tipos de depressão, que a depressão precisa ser tratada, que existem profissionais, Deus deixou os profissionais, psicólogos, médicos. E dentro das nossas igrejas, uma coisa que às vezes eu observo, Isabela, é que às vezes assim, a pessoa já está dando sinais de que ela está entrando num quadro depressivo e se posterga e não buscar ajuda. Ah, não, porque eu vou sair disso. Ah, você vai sair em nome de Jesus, não fale sobre isso. Uma das coisas mais erradas é não dizer sobre as emoções. Porque quando eu digo, eu estou colocando para fora. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, tendo alguém que me ouve, eu estou conseguindo pôr para fora, aquilo pode ser um processo que me ajuda, inclusive, na cura, ou me ajude quando eu conto para alguém que alguém vai me ajudar a buscar uma ajuda. Então, assim, entender que existem casos diversos de depressão. Então, eu disse da endógena, né, que é algo interno, que eu nasci com um sentimento, posso ter sido rejeitada, vários fatores. Então, endógena dentro, exógena, fator externo, fora, perdas, isso. Depressão sazonal, que é isso? Um momento da minha vida, eu posso estar depressiva, eu posso ficar mais melancólica. Por exemplo, tive um namorado, e o namorado terminou comigo no mês de dezembro. Pode ser que no mês de dezembro eu comece a ficar meio melancólica e nem perceba. É inconsciente esse processo. Mas está ligado àquele namorado que eu perdi, entendeu, Isabela? Sim. Então, esse é um fator de uma depressão sazonal. Depressão sazonal, clima. A gente vê os países onde existe muito inverno rigoroso, são os países com maior índice de depressão. É verdade.
O Brasil, graças a Deus, o Brasil tropical, né? Aham. Com o sol é extremamente importante. A vitamina D, ela traz benefícios ao nosso organismo. Quando eu caminho, eu transpiro, eu faço uma academia. Então, tem depressões de ordem hormonais. Mulheres, né? Ouça ela. Por que mais mulheres têm depressão do que homem? Por questões hormonais. Então, a mulher passa por períodos de TPM, a mulher passa por menopausa, mudanças hormonais às vezes na gravidez, depois que tem um filho. Então, tem muito mais alterações hormonais do que o homem. Então, existem diversos tipos de depressão. Depressão por luto, que é um período que é natural, mas depressão por culpa, tem essa depressão também, que a pessoa fez algo errado e ela às vezes não consegue se libertar e ela se sente culpada por algo que às vezes ela fez de errado e às vezes algo que ela nem fez de errado. E importante dizer, Isabela, é que Deus, quando a pessoa fala com o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. Dos teus pecados Ele já não lembra mais. Então, se você está se sentindo culpada, alguém que talvez esteja nos ouvindo, ou culpado ou culpada, se liberte das suas culpas. Jogue todas as suas culpas. Fale para o Senhor na oração. Fale com Ele, porque o nosso Deus é misericordioso. Sim, nosso demais. Deus é bondoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele quer te ver bem. Ele quer te ver sorrindo. Ele quer te ver caminhando. Então, assim, as pessoas precisam entender que depressão é uma doença, que a pessoa não está assim porque ela quer estar. E o nosso papel como igreja é ajudar as pessoas, sem julgamento, mas com acolhimento. Sim. Eu acho que o primeiro lugar, você que está ouvindo, né, e que se encontra em algum desses sintomas, né, é entender, falar assim, ó, eu devo estar com alguma coisa mesmo, eu preciso procurar ajuda, é pedir ajuda, né, porque eu vejo que muitas pessoas têm vergonha de dizer, de mostrar que tá sendo vulnerável, mas eu vou falar e o que vão pensar de mim? Isso não é falta de Deus. De jeito nenhum, muito bem colocado. E essa coisa que você falou de pedir ajuda é importantíssimo. A gente precisa reconhecer quando a gente não está bem. E até para Deus. Deus nos conhece por dentro, por fora, sem falar. Mas o Senhor quer que a gente fale com Ele. O Senhor quer que a gente expresse as nossas emoções e os nossos sentimentos. E isso não é fraqueza. Depressão, é importante deixar claro, não é sinal de fraqueza. São questões químicas, orgânicas, são multifatores, são questões sociais. Um monte de coisa pode te levar a uma depressão. Doenças severas, estresse pós-traumático. Nós estamos vivendo um momento de muitos casos de ansiedade e depressão em decorrência da pandemia que a gente teve lá atrás. Porque vive-se um estresse pós-traumático, você fica forte e você busca todas as energias e tem uma hora que o teu corpo, ele arria e fala assim, poxa, e agora? Por quê? Não é porque a pessoa quer. A gente precisa entender, ela precisa de ajuda, ela tem ajuda, é possível ser tratado. A depressão, existe tratamento para depressão, essa é a história que não existe. E é importante que você busque no Senhor, ore, não deixe de orar, mas que você tenha coragem de pedir ajuda, seja para o teu pai, para tua mãe, para o teu esposo, para tua esposa, não importa para quem, para uma amiga, um amigo, mas tenha coragem e peça ajuda, fale dos seus sentimentos, fale das suas emoções, que alguém vai poder te acompanhar, te ajudar em oração, te ajudar te acompanhando, estando com você. Entenda que você precisa de ajuda. Quando você entende, esse já é o primeiro passo para a tua cura. Porque como que eu vou ser curado de algo que eu não acredito? Só que dentro das igrejas, por muito tempo, Isabela, colocou muito esse peso. Eu atendi diversos casos no meu consultório de pastores. Teve pastor que chegou até mim numa depressão profunda, mas profunda. E ele dizia assim, eu criticava e dizia que quem tinha depressão era falta de Deus e era o demônio que estava na pessoa. Gente, quem está com depressão não é o demônio. É uma doença. Nós precisamos conscientizar isso. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos estar conhecendo cada dia mais. Eu não critico quem fala isso, porque a palavra em si, né, Isabela?
ignorância. Ignorância o que é? Nada mais é do que o desconhecimento da verdade. É verdade. Infelizmente, aquela pessoa às vezes não conhece. Eu tive um pastor que ele teve ideações suicidas, entre tantos. E quando eu fui ver por que ele estava com ideações suicidas, é porque na época da pandemia, ele tinha vários pastores que ele era responsável pela manutenção daquela casa, daquela família, daqueles pastores, e não estava entrando recurso para os pagamentos. Ele começou a entrar no desespero e, na verdade, ele pensou em tirar a vida. E aí eu cuidando dele, eu disse, sim, e se você tirar a sua vida, o que vai ajudar com aqueles pastores? Mas juntos, em oração, buscar recurso, um empréstimo, alguma coisa, há saída. A morte não é a saída. Mas quando a pessoa, às vezes, ela tem ideação suicida, a gente precisa saber lidar. Sim. Porque não é criticar. Você com isso? Pare com isso! Está repreendido em nome de Jesus. Você não não critique essa pessoa. E você pode dizer para essa pessoa, Jesus te ama. Você é especial, você tem valor, eu te amo, estou aqui com você. Você tem que mostrar que você está a fim de ajudá-la e não de criticá-la. E aí, quando eu ajudei esse pastor, ele conseguiu buscar recurso, um empréstimo, ajudar. Só que a mente dele estava tão confusa antes que ele não tinha nem pensado na possibilidade de um empréstimo. E aí, quando eu tratei, eu o ajudei, ele conseguiu cumprir com as obrigações com os outros pastores. E eu mostrei para ele que se ele tirasse a vida dele, os outros pastores iriam ser afetados, as outras famílias seriam muito mais afetadas do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, sempre há uma saída. Sim. Deus é a nossa saída. Jesus é a nossa saída. E ele deixou profissionais, ele deixou a ciência. Essa ideia de que ciência e religião não conversam, não é muito antiga. Antigamente, os estudiosos se comunicavam muito entre ciência e religião. E se nós formos olhar, a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso. Ela fala que o coração ansioso deprime o homem. Isso é bíblico. E a ciência atual, Isabel, olha que lindo, descobriu que existe depressão ansiosa, que você pode ter as duas patologias ao mesmo tempo. E existe CID, inclusive, que antigamente só se dizia de ansiedade uma coisa e depressão outra coisa. Então, assim, quando você se permite ser tratado, e esse pastor é uma bênção de Deus. Não é que ele não tinha Deus, ele orava, ele jejuava, ele buscava, só que já estava começando a faltar alimentos para o próprio organismo dele também, que é um perigo, porque essa questão do orar e jejuar sem se alimentar, passando muito tempo, então o organismo começa a ter falta de substâncias e isso pode ser prejudicial. E pela misericórdia de Deus, esse pastor conseguiu ajudar todo mundo. E eu passaria uma tarde falando com você sobre esses assuntos. É até o assunto que eu queria entrar mesmo, né? Os pastores, né? Hoje a gente vê várias notícias, né, acontecendo de pessoas que, infelizmente, né, se suicidaram, tiveram uma depressão e ninguém sabia. São líderes religiosos, pastores, ministros de louvor, tantas pessoas, né, que entram nesse ambiente e não quer falar porque não quer mostrar o que está acontecendo. Eu ajudo todo mundo, como que eu vou pedir ajuda, como que eu vou fazer, né? Às vezes até tem líderes que estão assistindo aqui agora, pastores, pastoras, que falam assim, mas como que eu vou ter esse acesso? Vou tentar ajudar alguém, vou na verdade pedir ajuda para minha vida, dizendo que muitas pessoas esperam de beber água que eu tenho para entregar, né? Que eu tenho para saciar a sede. E aí, nisso, muitas pessoas não buscam ajuda e acabam morrendo. Quantos pastores e quantas mulheres de Deus já não aconteceram isso, né? E eu creio que você já deve ter visto também, né, sobre isso. Então, você está trazendo uma coisa bem interessante e primeiro eu quero dar os parabéns por essa oportunidade de poder estar aqui na Ouça Ela, de poder falar desse tema que é tão relevante, porque por muito tempo se acreditou
que se falasse desse tema, estaria incentivando outras pessoas. Na verdade, isso é o maior mito. As pesquisas mostram que isso é um mito. Na verdade, não é incentivar, muito pelo contrário, é mostrar que existe a possibilidade de vida, existe a possibilidade de sair desse transtorno, dessa doença, que existe possibilidade de cura, de tratamento. O problema antes é que as pessoas romantizavam o suicídio, como, o fulano, a atriz, isso é péssimo. Como que se ele fosse um herói. Não é, ele perdeu. Ele perdeu a vida para aquela tristeza, porque ele não conseguiu sair daquilo. E o nosso papel aqui é o inverso, é poder dizer, você consegue sim, você pode sair sim. Desse lugar que talvez você esteja movido de uma dor psíquica imensa, de algo que está aí sim no íntimo da tua alma que você não consegue colocar para fora. Seja você um líder, um pastor, uma pastora, um líder de jovens, um líder de família, você consegue, é possível. Não tenha vergonha, não se sinta culpado, não se sinta envergonhado. Deixa eu dizer para você, você é de carne e osso. Você é um ser humano. Você é um ser humano com emoções. A palavra de Deus mostra tantos exemplos de Davi. Se nós formos ver os Salmos, tem momento que Davi estava lá no fundo do poço. Que ele fala assim, apressa-te, ó Deus, em responder. Tinha um momento que Davi estava lá glorificando, cantando, louvando, porque a fé, ela passa por oscilações. Porque o campo de batalha é a nossa mente. As nossas emoções, elas precisam ser equilibradas, elas precisam ser cuidadas. A nossa mente é a sede das nossas emoções. Sim. E entre eu pensar, eu gosto muito dessa fala que eu digo, entre o pensar e o agir, Isabela, tem um longo caminho. Eu posso até vir esses pensamentos, mas eu como cristã vou dizer, eu não vou me permitir, eu vou pedir ajuda, não importa o que achem, o que digam, se existem pessoas que infelizmente vão ser ignorantes, mas a minha vida tem valor. Você precisa entender que Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você. Você é especial, você é amada, você é amado, você tem valor sim. Esse sofrimento não dura para sempre. Tem dor que parece que você não vai suportar. E as dores psíquicas, as dores da alma são assim. E eu entendo que essas pessoas, às vezes, elas tiveram uma dor tão grande que elas não conseguiram sair desse lugar. Mas graças a Deus que existem programas como esse, que eu tenho certeza que ele vai alcançar pessoas. Pessoas que estão nos ouvindo hoje. E que você não vai fazer nada contra a sua vida, porque eu estou aqui como voz de Deus. A Isabela está aqui nesse podcast, que Deus a direcionou para falar com você. Que eu não sei em que lugar você está, se você está no Brasil, fora do Brasil, mas eu tenho certeza que você está nos ouvindo, você vai ser impactado e você vai buscar ajuda, se preciso, porque você vai sair disso. Esse mal não dura para sempre. Amém. Esse mal não dura para sempre, então eu tenho que entender. E aqui é importante nós entendermos, Isabela, porque as pessoas às vezes têm o hábito de julgar. Mas se tinha Deus, se era pastor, e não é, então não era homem de Deus, mulher de Deus, quem sou eu para julgar? A Bíblia diz, a mesma Bíblia, que diz assim, não matarás, né? E quando se diz, matar o outro, né? Quando fala, não matarás. Porque a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Então eu preciso me amar. E me amando, eu preciso saber que eu tenho valor. Que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Que eu sou uma mulher cheia de defeitos. Mas que o Senhor me vê, me sonda, me conhece, vê os meus defeitos e conhece a intenção do meu coração. Sim. E Ele, através do Espírito Santo de Deus, é que me convence das coisas erradas. E se eu estiver buscando nele, Ele vai me ajudar a sair. Porque quando eu oro, quando eu busco... Daí você me pergunta, mas será que esses homens não oraram, não buscaram? Muitos podem ser que oraram e buscaram. Mas é importante dizer, Isabela, que existe um tipo de depressão que muito pouco se fala.
que é a depressão psicótica. Já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi. Depressão psicótica é quando o paciente está em um transtorno psicótico, onde ele sai da realidade, onde a pessoa entra num estado de loucura. Ela não é mais responsável pelos seus atos. Antigamente a gente dizia, o louco, ela entra, ela alucina, ela começa a visualizar coisas, ela começa a ouvir vozes. E isso é um transtorno psíquico, onde ela entra num quadro como se fosse de uma esquizofrenia. Então, ela não é responsável. O paciente psicótico, ele pode chegar aqui para dizer para você e falar assim, eu sou Jesus Cristo. E se você disser para ele que não é, ele pode até ficar agressivo. Daria uma live a gente falando sobre isso. Mas a depressão psicótica tira a pessoa da realidade. E a mesma Bíblia que diz não matarás, é a mesma Bíblia que diz nem os loucos errarão o caminho do céu. Se eu estou no estado de loucura, Sim. que eu não tenho responsabilidade sobre os meus atos, eu estou totalmente alterada, loucura no sentido mais puro da palavra, quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus, o último minuto é Deus, o arrependimento é Deus. Nosso papel jamais é esse. Nosso papel estamos aqui para ajudá-los a que vocês se fortaleçam, para que vocês busquem força, para que vocês consigam dominar a mente de vocês. Aqueles pensamentos negativos, comece a pôr pensamentos positivos. Comece a ler a palavra, comece a profetizar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tem pessoas, Isabela, que sofreram traumas, abuso sexual, que sofreram humilhações na infância. Elas são pessoas com maior probabilidade já de desenvolverem depressão. E aí elas já são mais pessimistas por natureza. Acham que nunca vão conseguir, que nunca serão capazes. Mas não, começa a ler versículo, começa a profetizar sobre a tua mente e fala assim, esses pensamentos são só pensamentos. O pensamento não tem poder de me matar, mas eu vou mudar esse pensamento negativo. Aí eu vou entrar no lado espiritual e vou dizer, está repreendido em nome de Jesus, isso não vai ter poder sobre a minha mente. Tenho vontade de me matar, mas não vou me matar, porque eu sou serva do Senhor. Senhor, me ajuda, me socorre, me ajuda a sair dessa situação. E você vai sair, é possível. Mais de 90% dos casos de suicídio, eles podem ser evitados. Sim, com certeza. E na Bíblia a gente tem várias instruções também. Além da gente procurar um profissional da área, a gente também tem a palavra de Deus que nos ajuda em todo momento, né? Então você que é servo de Deus, vá para a palavra de Deus. A Bíblia diz pra gente pensar nas coisas de Deus, pensar em tudo que é bom, né? Tudo que nos traz esperança. E tudo que traz à memória aquilo que te traz esperança, né? O que te traz esperança? Pensa que Jesus morreu por você, se entregou por você e te deu uma nova chance, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E porque se renovam, você está vivo e o Senhor te dá a oportunidade de viver com a sua família, de ter um futuro abençoado. Por mais que você não consiga enxergar hoje. Às vezes eu sei, é difícil enxergar difícil quando a pessoa quando tá nisso. Mas assim, pensa que o Senhor tem pensamentos bons sobre você, né? Você tava falando tudo isso, eu lembrei do filme Divertidamente. Você acredita? Você tava falando e eu comecei a lembrar do filme Divertidamente aqui. Que a gente, nossa, foi estourou agora, né? Esses tempos atrás. E não tava nem no roteiro de eu falar sobre isso, mas eu acho que dá um exemplo muito claro de como funciona todas as nossas emoções, né? E eu achei muito legal no final que todas as emoções trabalharam junto e deu tudo certo. Porque a ansiedade não tomou lugar, a raiva ficou no lugarzinho dele, o que a raiva é de Deus também, tipo assim, você se irritar às vezes, porque é um sentimento que Deus colocou na gente também, mas tudo usado com equilíbrio, né? Então deu tudo certo no final, porque ela começou a usar, tô ansiosa, meu Deus, vou fazer uma prova, tô um pouco ansiosa, mas eu confio em Deus, sei lá, sabe? Tipo assim, e vai confiando. Agora eu vou deixar a alegria falar um pouquinho mais alto. E vai nisso, vai caminhando, né? E o que você acha desse filme? Fantástico. Fantástico, eu adoro. Já tinha assistido um, assisti o 2, levei até a sobrinha pro cinema. Lindo. E ele fala exatamente isso que você falou, Isabela, esse filme. E é exatamente isso que acontece no nosso psiquismo.
Então, essa ideia, assim, crente não pode sentir raiva. É a maior mentira. A Bíblia diz que Jesus irou-se com os cambistas lá na porta do templo. Né? Jesus homem. Então, assim, eu tenho que nomear. Estou com raiva, por que eu estou com raiva? É real o que me fizeram? Então eu preciso nomear. Estou ansiosa. A ansiedade, ela não é ruim. Ela me protege. De eu enfrentar, de eu chegar, eu vou ali, tô vendo um urso solto, vou lá passar a mão em cima na cabecinha do urso, né? Não. O medo, não a ansiedade. O medo, eu vou ali. A ansiedade me ajuda a me preparar para um vestibular, como você falou, para uma entrevista de emprego, para uma pregação que eu vou dar na igreja. Então, eu ficar um pouquinho ansiosa para eu me preparar para levar a palavra de Deus, isso é normal. O problema da ansiedade é quando ela se torna patológica. Então, quando ela toma lugar e só fica a ansiedade, que é o que o filme mostra. Então, quando só fica a ansiedade é ruim, quando fica só a raiva é ruim, quando fica só o medo é ruim, quando fica só o nojinho, né, é ruim. Então, as nossas emoções, elas precisam serem equilibradas. Vai ter momento que eu vou sentir raiva, porque eu sou humana. Vai ter momento que eu vou ter tristeza. Eu perdi um ente querido, não é normal eu não sentir tristeza. Se eu não sinto tristeza, algo está de errado. Tem alguma coisa. Então, assim, eu preciso entender que as emoções existem, que as emoções são reais, mas como que está o equilíbrio dessas emoções? Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, é quando a ansiedade se torna patológica e ela está me impedindo de eu viver aquilo que Deus tem para mim. Às vezes, Deus tem coisas lindas. Os planos do Senhor são maiores e melhores do que a gente pode pensar ou imaginar. Mas quando a gente, muitas das vezes, é tomada pelo transtorno da ansiedade, onde já é uma patologia, eu posso impedir bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Porque eu fico tão ansiosa que eu não me permito a viver. E é importante dizer, Isabela, que existem casos em que a gente se boicota por medos inconscientes. Ó, a outra emoção. Então, o medo de crescer. Então, eu posso me boicotar. Eu peguei uma paciente que ela foi convidada para palestrar. E aí, ela tinha que fazer algumas coisas, só que ela não aceitava os convites que ela precisava viajar de avião. Desenvolveu um medo de avião, e ela não tinha medo de avião, que é uma ansiedade, é um medo específico, né? E ela começou a ter pânico. Aí a gente foi entender, ela tinha medo de crescer, porque na infância dela, olha que interessante, ela ouvia assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Olha só, Isabela. Meu Deus. Na cabeça dela, se ela enriquecesse, ela não ia herdar o reino dos céus. Só que ela não entendia o que significava esse buraco da agulha onde o camelo passa lá em Jerusalém. Por quê? Não conhecia. Então, quando foi tratado, quando ela entendeu isso, o medo foi embora. Eu tive uma outra paciente que o pai tinha maior condição financeira. E na lua de mel, o pai deu uma viagem internacional e o noivo todo... E eu fui fazer terapia. Eu fui entender o porquê que ela estava se boicotando com medo de viajar de avião. Então, é uma fobia que está ligada aos transtornos ansiosos. Nesse caso, era uma fobia específica, medo de andar de avião. Então, estava paralisando. Isso já é patológico, isso já é doença. E tem tratamento também. Com certeza. E você vê, né? Agora entrando para um lado espiritual também, né? Que a gente entende. Como que o inimigo é, né? Porque quando a pessoa nasce, o Senhor já escreveu todos os nossos dias, já sabe tudo que vai acontecer. E Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. O inimigo... Nesse caso, né, tipo, em alguns casos, o inimigo vai tentando, uma lembrança do passado, eu vou ficar fazendo ela ficar lembrando. Aí vai ficar lembrando e não vai querer viver um casamento abençoado, por quê? Porque a mãe não foi feliz no casamento, vai ser isso. Aí a pessoa vai ficar amarrada e vai falar, eu não vou procurar ajuda, porque aconteceu no passado, e isso daí não é coisa que eu preciso de ajuda. Vai acontecer comigo também, isso é uma regra da vida. E assim, o inimigo vai colocando várias coisas. Você vai ter medo do futuro, você não vai conseguir avançar, sabe? E muitas vezes a gente escuta tanto a voz do inimigo, tantas vozes da nossa mente, e aí vai tudo ao mesmo tempo. Por isso que o espiritual, ele caminha, né? Caminha junto. Eu tenho que entender.
olha, aconteceu isso no casamento dos meus pais, mas eu tenho que entender que eu sou outro ser, que não é porque aconteceu com meu pai, com a minha mãe, que vai acontecer comigo. E eu preciso trabalhar isso já na minha mente, dizer, começar em oração, buscar um casamento alicerçado, que eu começo a olhar quem é aquele rapaz, será que é aquele rapaz, quais as qualidades, quais os defeitos, porque assim como ele, eu também tenho qualidades e defeitos, mas eu não posso deixar dominar por esses pensamentos. Por isso que nós acreditamos que nós temos que ter uma mente cativa em obediência ao Senhor e pedirmos a direção de Deus, porque os sinais eles estão, e se eu passar a acreditar, porque o inimigo vai tentar bombardear, porque o maior campo de batalha é a nossa mente. Se o inimigo dominar a nossa mente, ele domina todo o nosso ser. Então, assim, para eu ter uma vida espiritual com Deus, eu preciso estar com a minha mente saudável. Sim. Porque eu sou psíquico, social e espiritual. O meu espiritual jamais vai estar bem se eu não cuidar da minha mente. Mas a minha mente, ela vai ser bombardeada por experiências traumáticas do passado, e que eu posso aproveitar aqueles traumas e começar a fortalecer aquelas crenças negativas e me apoiar naquilo. É isso que eu tenho para minha vida. E às vezes a gente vê pessoas muito humildes que dizem assim, meu pai falou, eu nunca vou dar em nada, você não é capaz, você não pode, você nasceu em um berço pobre, não é para você. Isabela, papai era uma pessoa humilde, trabalhava com máquinas pesadas, dirigindo aquelas máquinas, abrindo rua na prefeitura. Mas papai dizia assim para mim, filha, o papai trabalha no sol quente, mas você vai trabalhar no ar-condicionado. Olha, um homem que se esforçava e ele não aproveitava, falava, não, papai é pobre e você nunca é nada. E desde adolescente eu fui trabalhar, fiz minha primeira, segunda, terceira faculdade. Depois eu fui fazendo as pós-mestrado, essa coisa toda. Por quê? Porque eu tinha uma voz de alguém direcionado por Deus. Sim. Olha como a figura de um pai, a figura de uma mãe, a Bíblia diz que vida e morte, bênção ou maldição estão no poder da língua. Muitas pessoas às vezes até deprimem porque ouviram muitas coisas no passado ruim e passaram a acreditar. Mas deixa eu dizer para você, isso que te contaram, que o inimigo te contou, é a maior mentira. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele tem o melhor para você. Não deixe se levar pelas coisas do passado. Não fique aprisionada no passado. Talvez o teu passado foi doloroso, um passado extremamente difícil. Talvez existam mulheres que estão nos ouvindo aqui, Isabela, que passaram por um abuso sexual, que é um tema que eu abordo tanto, às vezes falando lives inteira, mas eu quero dizer para você, não importa o que aconteceu com você. Aquilo foi doloroso? Foi difícil? Foi. Não estou dizendo que você não sofreu, mas eu estou dizendo que você pode ressignificar. Sim. Que existem saídas, sim, enquanto nós estamos nessa terra, enquanto há vida, há esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. É a gente acreditar. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você acha que todo mundo que está sorrindo é porque tem uma vida 100% perfeita? Todos nós temos dificuldades, mas a gente vence, a gente é capaz. E o segredo da vida, Isabela, está em vencer esse obstáculo, vencer o outro obstáculo. E eu sei que eu vou caminhando aqui, caminhei aqui, e você vai se fortalecendo. Você fala, poxa, teve momentos que eu achei que não ia conseguir. Você que está nos ouvindo, pense agora em coisas que você venceu, que você passou na sua vida, que você achou que você não suportaria e não venceria. Você venceu, não venceu? Você se lembrou? Então agora eu te convido a você acreditar que você vai vencer mais esse processo. E depois você vai olhar para trás e vai dizer, eu também venci a depressão, eu também venci a crise do pânico, que a crise do pânico é algo, o transtorno de pânico é algo desesperador. Porque a ansiedade, Isabela, levada ao extremo, que o ser humano pode suportar, num período muito curto de tempo, mas com uma intensidade, com uma dor psíquica, com um desespero, com uma angústia, com sintomas físicos, taquicardia, sudorese. Não são todos que têm, mas alguns têm outros. Acha que estão infartando, acha que vai morrer, pensamentos catastróficos. É a crise do pânico. Mas sabe quanto tempo ela dura?
é de 5 a 20 minutos no máximo. Só que ela tem um poder tão grande de desestabilizar o ser humano, e que a pessoa, às vezes, ela fica com medo depois de passar, por medo de passar mal, ela passa mal. Meu Deus. Então você precisa entender que não é porque você passou, que você teve uma crise, que você vai ter de novo. Quando vier esses pensamentos, fala, eu tive passado, não vou ter mais. Começa a repreender. Aí entra o lado espiritual que você pode usar. A Bíblia diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na palavra. Pega lá um versículo, pega um louvor, aquele louvor que te fortalece, que você sai marchando, sabe, Isabela? Tem aquele louvor que vai tocar a tua alma. Com certeza. E toca mesmo, né? E muda tudo. Muda o dia, gente. Começa o seu dia fazendo seu devocional, coloca um louvor assim, já começa a declarar palavras sobre o seu dia. Meu dia vai ser uma bênção, porque eu sou uma bênção, entendeu? Não tá prosperando agora, mas vai prosperar. Começa a declarar isso sobre o seu dia, né? É tão bom começar o dia dessa forma, porque tem gente que já amanhece e fala assim, mais um dia. Tô aqui acordando e o que vai acontecer? Tenta vencer isso, vai declarando. Dia, assim, glórias a Deus, porque eu tô mais um dia viva. Graças a Deus, gratidão a Deus por estar viva, gratidão a Deus. Eu sempre, nos lugares que me convidam, eu gosto muito de falar de algo que eu dou uma dica, é assim, escreva todos os dias, antes de dormir, no mínimo 3 a 5 frases sobre gratidão. Por exemplo, hoje, eu agradeço a Deus porque hoje eu pude estar no podcast Ouça Ela. Eu agradeço a Deus porque eu conheci a Isabela, essa menina linda, maravilhosa, pessoalmente. Eu agradeço a Deus porque eu fui a São Paulo e retornei em paz. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu agradeço a Deus porque eu estou respirando. Gente, gratidão gera gratidão. Gratidão alegra a alma. Estudos científicos comprovam que pessoas gratas vivem mais, são mais felizes e envolvem as pessoas que estão ao seu redor. Uau! Então, o caminho é agradecer, né? Agradecer. Assim, tá com insônia, porque a ansiedade, a depressão... Gera insônia. Às vezes gera insônia. Começa a ler aquele versículo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz repousar em segurança. Entenda, você que tem crise de ansiedade, de pânico, você não tem o controle de nada. O único que tem o controle de tudo é Deus. A ansiedade, principalmente os transtornos de pânico, eles dão muito em pessoas perfeccionistas que querem controlar muito uma situação, controlar tudo, como você disse. Então, e a gente não controla. Sim. Nós passamos por um episódio há 2 anos atrás que ficou claríssimo que ninguém controla nada. Mas parece que já passou 2 anos e o pessoal esquece. E acha fantasia que vai controlar. O controle quem tem é Deus. Sim. Tem coisas que eu vou fazer no meu melhor, não é que eu vou largar. Mas eu vou entender, Deus está nas tuas mãos, o que compete a mim, estou fazendo a minha parte. Vou buscar um profissional, vou buscar ajuda, mas Senhor, me ajuda. Aí, oração, terapia. Às vezes existem casos que eu atendo no consultório e não preciso nem caminhar para o psiquiatra. Porque eu já trabalho a depressão no estágio mais leve, porque existe depressão leve, moderada e severa. O problema é que muita gente, não, nega isso. Repreende isso, não fale mais sobre isso. Não, eu como igreja preciso dizer, você precisa falar do que você está sentindo. Sim. Eu como irmã, eu como líder, eu como amiga, eu preciso dizer para quem está do meu lado, Sim. Conte comigo. Sim, e você falou, né, sobre essa ansiedade de como vai ser o dia e tal, e na Bíblia diz, né, basta cada dia o seu mal. O que acontece? Muitas pessoas começam a planejar os dias e ficar, como que vai ser daqui uma semana? E não vive o presente, não vive o agora, não vive o que o Senhor está fazendo na sua vida agora. Amanhã, o Senhor que fará, o Senhor que vai dizer, vai determinar, e tá tudo bem. Aqui o problema é que a gente não consegue entregar para Deus aquilo que já está nas mãos dele, né? Exatamente, esse é um exercício. Porque a Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por coisas alguma. Como assim, Valquíria? Não tem como. Quem não tem um pouco de ansiedade? Mas tá falando dessa ansiedade, com o que vai vestir, o que vai comer. Cada dia, basta, como você disse, basta o seu, né? O seu mal. Então, assim, eu preciso
acreditar e crer que Deus está no controle da minha vida. E o que eu posso fazer para sair dessa situação? Porque quando eu fico num ciclo vicioso de ansiedade, eu não consigo pensar. E eu não consigo achar estratégia. Agora, quando eu me debruço, eu oro, Senhor, me dá estratégia, me dá um sinal, seja por sonho, manda alguém, me dá uma saída. Eu estou tendo dificuldade financeira, Senhor, me dá uma luz, né? E às vezes eu já vi casos de pessoas que falaram assim, naquela hora eu fui fazer um bolo, aí o Espírito Santo falou, faz bolo. Né? E aí a pessoa começou a fazer bolo, montou uma empresa de bolo, sabe? E foi crescendo, crescendo. Daquilo que ela pensou que era o improvável para ela, tornou a maior renda e se tornou empresária. Então, mas por quê? Porque ela deu voz ao Espírito Santo. Então, a ansiedade, se ela virar patológica, às vezes eu vou ter um pouco de dificuldade de permitir que o Espírito Santo fale comigo. Por isso, tão importante eu buscar ajuda de medicamentos. Sim. Porque existem os ansiolíticos e hoje existem remédios que é tanto para depressão como para ansiedade, né? Porque tem pessoas que elas ficam tão ansiosas que elas deprimem por frustração de não conseguir aquilo que ela deseja. E às vezes aquilo que a gente quer tanto não é o que Deus quer pra gente. Sim, é verdade. E às vezes na hora a gente não entende, mas Deus por quê? Né? E tem coisas que a gente não entende de Deus. Não entende. Mas se a gente confiar nele é o importante. Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio em ti. Ó Senhor, eu estou ansiosa, me ajuda a sair. Eu estou tendo esses sintomas, me ajuda a sair, Deus. Eu confio que o Senhor vai me dar essa estratégia, vai ajudar o profissional. Não sei qual é a forma, mas eu quero sair e eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu tenho certeza que você sai. Gente, igual ela disse, né? Tem coisas que acontecem do dia pra noite. A gente planeja, eu várias vezes já fiz isso, não sei você, já planejei, falei assim, vai ser assim, igual quando eu saí da escola, eu planejei faculdade, planejei várias coisas, tava fazendo faculdade, tudo direitinho, de direito e tal, uma hora Deus falou assim, a sua vida vai mudar a partir desse ano, falou pra mim, a partir desse ano vai tudo mudar, e eu com os planos tudo bonitinho assim, né? Não, o que vai mudar? O Senhor me levou lá pra Colômbia pra fazer missão. E assim, lindo. Foi uma coisa que virou. E eu imaginava eu ficar pensando em como seria o meu futuro ia me ajudar em quê? Porque eu nunca, nem nos meus maiores planos, eu teria isso em mente. Mas o Senhor fez infinitamente mais daquilo que eu pedia, daquilo que eu pensava, de qualquer coisa que chegou no meu coração. O Senhor fez infinitamente mais. E você, do que adianta você ficar ansioso com o seu futuro, dizendo que está no controle do Senhor, né? Não haja na força do seu próprio braço. Não faça isso. Por quê? Porque deixa o Senhor agir por você, deixa o Senhor fazer as coisas por você. Aquilo que é ansiedade, que precisa ser tratado mesmo, depressão, precisa tomar um remédio, faça isso. Mas o que você pode fazer, que é confiar no Senhor, faça também. Confie no Senhor, né? Lindo, Isabela, é exatamente isso. E você me fez lembrar da minha trajetória, né? Eu sou formada em administração de empresas, trabalhava em banco, fiz faculdade teológica na época, tal também. E eu pensava que eu ia para essa área. E aí um dia, eu estava trabalhando no banco, antes de eu me casar, houve cortes, foram cortando as pessoas que eram mais velhas, chegou uma hora que chegou a minha vez, e eu estava com 3 meses para casar, e eles começaram a cortar a mulher, porque veio naquele momento, como que se chama? Aquela lei da licença maternidade. Então eles queriam deixar mais homens do que mulheres, porque a mulher tem amamentação, aquela coisa, veio a lei da amamentação, bem naquele momento. Aí eu falei, meu Deus, nossa, eu estudei, fiz faculdade e tal. Eu pensava aquele mundo ali. Se eu não tivesse sido demitida, eu não estaria aqui hoje. Mas olha os caminhos que o Senhor tem pra gente. E aí dali eu saí, montei um comércio que foi uma experiência ali curta, tal, de uns 2 anos com meu marido. E eu fui trabalhar meu sogro me convidou,
estava formando a faculdade teológica na época, eu fui ajudá-lo, aí eu recebi convite para um outro banco, aí meu marido falou assim, não, ajuda aqui, trabalha aqui, você já tem experiência nessa área financeira. Eu comecei a ficar ali, comecei a ajudar ali na faculdade teológica, ajudei, fui fazer psicologia, e aí o Senhor foi traçando. E o interessante de tudo isso é que quando eu fui fazer administração, que era uma área que eu gostava, eu tinha vontade antes de fazer jornalismo. Olha só que interessante. Porque eu gostava de falar, de me comunicar, de estar com pessoas. E o Senhor foi traçando os caminhos dele, dentro que ele sonda os nossos corações. E ele traçou um caminho em que hoje eu palestro no Brasil, fora do Brasil. Estou aqui no podcast, né? Nesse podcast, ouça ela. Olha que honra. Foi o Senhor que preparou isso. Sim. Quando a gente entende que a nossa direção, que a nossa vida, quem tem o controle é Ele, e a gente se permite estar na vontade dEle, coisas lindas acontecem, a gente é surpreendido. Deus fez além do que eu podia pensar ou imaginar, e tem feito isso na minha vida. E eu amo falar de saúde emocional, eu amo cuidar de pessoas, eu amo pessoas. Então, assim, não era só comunicar, falar, mas pela misericórdia do Senhor, através da minha profissão, através daquilo que o Senhor me capacitou, eu poder ajudar pessoas que às vezes estão nos ouvindo a entenderem que elas precisam de ajuda, que elas podem melhorar, que elas não precisam viver sofrendo, que nem Deus quer isso para elas. Com certeza. E hoje você tem sido voz, né? Para muitas pessoas, não só para mulheres, mas para muitas outras pessoas, né? Talvez naquele banco, se você continuasse lá, você não estaria vivendo tudo isso. Imagina, se Deus não frustrasse os seus planos, porque na época é uma frustração, mas o que aconteceu? A partir dali, a partir de um plano seu que deu errado, o Senhor agiu e começou a fazer o plano dele dar certo, né? Então, assim, se tá dando tudo errado na sua vida, porque muitas pessoas entram nesse caminho de depressão e tá falando tudo errado pra mim, você tem que começar a ver assim, será que não é Deus querendo me levar para um outro caminho? Será que não é Deus direcionando para um outro propósito? O que será que está acontecendo nesse momento na minha vida? Faça essas perguntas para o Senhor. Deus, o que o Senhor quer agir diante dessa frustração toda que eu estou vivendo? O que está acontecendo, né? E agora vem à minha memória uma frase que eu vi num post esses dias. E aí veio assim do nada, né? Era um post que dizia assim: você não é o casamento que deu errado da sua família. Você tem uma nova história, né? Ele dizia mais ou menos assim: você não é o emprego falido do seu pai, do seu tio. Porque a gente leva isso assim com força. A gente fala assim: deu errado com tal pessoa e vai dar errado comigo. E eu queria mesmo que você falasse um pouco sobre isso, porque você fala sobre família também, né? E falasse um pouco, pra gente ir encerrando, sobre como que a gente tem que acreditar que nós não somos tudo que dá errado ao nosso redor, né? Nós somos o que Deus diz ao nosso respeito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isabela, nós temos o hábito eu costumo dizer, uma fala que eu sempre digo, que a gente pega como se fosse uma luneta, e a gente pega aquele foco e fica olhando só para o problema. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, elas estão pensando assim: mas você não tem noção do meu problema. É o que eu ouço muito no meu consultório. Mas às vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece de olhar tudo que tem ao redor de bênção acontecendo. Você está vivo, você está andando, você está podendo se alimentar, você está podendo falar, você está vendo, você está ouvindo, você está respirando, você tem uma família, você tem... perdi isso, perdi aquilo, mas você não perdeu tudo. Então, assim, não foque no problema. Olhe tudo de bom que tem ao teu redor, porque quando você olhar para as coisas boas que existem ao teu redor, você vai conseguir enxergar as coisas grandiosas que o Senhor tem para a sua vida. E essa questão, eu que sou terapeuta de casais e família também, a gente trabalha dentro da psicologia com a psicologia sistêmica. O que é isso? Eu começo a observar o que aconteceu com as gerações anteriores dentro daquele contexto. Por exemplo, tem um casal.
aquele casal chega até mim reclamando de um problema que eles têm dificuldade de comunicação. Ele não a ouve e ela quer falar, sei lá, uma coisa desse tipo. E aí você começa a observar e fazer um genograma familiar. Eu peço para o casal trazer a história de vida até o máximo de gerações que eles conseguirem. Até dos avós, bisavós, se eles tiverem. E tio, tia. E a gente vai ver que muitas coisas são sistêmicas, ou seja, comportamentais. Eu vi aquilo e eu reproduzo aquilo. E na terapia a gente vai mostrar o que está sendo copiado para quê? Para eu romper. E é exatamente isso. Eu preciso romper. No mundo espiritual eu tenho que dizer assim, olha, deu errado com meu pai, deu errado com a minha mãe, mas esse é a história deles. Não é porque deu errado com meu pai e com a minha mãe que vai dar errado comigo. Eu não tenho que pegar com aquilo para mim, acreditando que aquilo que eu vou herdar para a minha vida. Não. Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova vida. E quando eu começo a mostrar, eles ressignificam da forma deles. Olha, eu tive um caso de divórcio. Eu tenho 20 e poucos anos de consultório. Eu tive um caso de divórcio porque esse casal não quis e dois. E o outro, a pessoa não quis ir fazer a terapia. Só foi um. Preciso das duas partes. Então, assim, você começa a ver, se você amou um dia, se você gostou de alguém um dia, não amo mais. Essa é a maior mentira que o inimigo tenta colocar. Porque o inimigo tenta bombardear a mente, porque essa questão de destruir a família que a gente vê na sociedade atual, Isabela, ela vem e ela tem entrado até mesmo dentro das nossas igrejas. Mas verdade. Isso é a maior mentira. Então, assim, é possível sim você mudar a sua história. E a sua história não é a história do teu pai. A sua história não é a história da tua mãe. Você é filho, você é filha. Agora, o que você vai buscar para a sua história é o que você escolher. Você não está fadado ao fracasso como foi o fracasso, seja na área financeira, na área conjugal, porque eles tiveram. Não. Muito pelo contrário. Você olhando e analisando, você tem a capacidade de dizer, isso eu não quero para mim. Por quê? Uma coisa interessante. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sim. Aquilo que eu escolher vai determinar o meu futuro. E eu escolho se eu quero viver um casamento saudável. Eu tenho que ter consciência que o casamento saudável não vai prevalecer só a minha vontade. Nós vamos estar em conjunto, 50% de cada lado. E um vai ceder uma hora, outro vai ceder outra hora, e um vai agradar o outro. Porém, eu tenho que me amar. O problema, Isabela, maior que eu vejo hoje no consultório é que muitas pessoas projetam no parceiro a sua felicidade. Na verdade, eu preciso ser feliz comigo. Se eu for feliz comigo, se eu me amar, se eu tiver noção de quem realmente eu sou, que eu sou imagem e a semelhança de Deus, que Jesus deu a vida por mim, que eu sou especial, que eu sou uma princesa do Senhor, que eu sou preciosa, que eu tenho valor, olhar para o espelho e dizer, eu sou linda. Digam o que quiserem. Você pode ter passado bullying, você pode ter ouvido o que você já ouviu, mas se você hoje quiser uma mudança de mente, e ninguém muda a tua mente, ninguém muda ninguém, mas você tem a capacidade de mudar a sua mente. Se você disser hoje, eu não vou passar por isso, eu não vou sofrer com isso que meus pais passaram, você não vai passar. Porque você vai ter uma coragem, você vai lutar pelo teu casamento, você vai lutar pelo teu emprego, você vai lutar pela tua vida, você vai lutar pela sua saúde emocional. E uma coisa interessante dizer, a depressão é genética. É genética, só que a epigenética vem dizer que eu posso ter uma predisposição genética, mas eu posso mudar isso se eu estiver num ambiente saudável, num ambiente cristão, num ambiente onde eu glorifico a Deus, num ambiente onde eu sou grata, num ambiente onde começo a fazer coisas pelas outras pessoas. Sabe o que cura a depressão? É você ajudar outras pessoas. Quando você se sente útil, vai para um orfanato, vai cuidar de idosos.
Vá no orfanato de criança, vá numa clínica de repouso, no asilo, numa clínica de idosos. Vá dar o teu melhor. Na comunidade, vai né? numa comunidade. As crianças. Ajude, faça um sopão. Você vai ver quantas pessoas estão carentes e precisam de você. E você vai falar, nossa, eu tenho valor, eu sou importante. E quando você reconhece seu valor, que você tem valor, que você é importante, nada te destrui. É verdade. Nossa, você deu uma dica preciosa. Demais. Porque tem gente que não sabe, né? Nem por onde começar. Esse daí também é um caminho pra você, né? Faça isso, vai na ação social, vai fazendo tudo que tem que ser feito. Tipo assim, eu vou no asilo porque eu vou lá descobrir algo novo sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Sei lá, vou descobrir algo precioso no asilo, lá com os idosos. Porque tem tantas experiências que eles têm pra contar. Eu já fui no asilo e eu falei, gente, saí de lá com um monte de tesouros. Porque assim... Quantas experiências lindas, né? Eu fiz um trabalho com idosos uma época, uma pesquisa também na época, e eu passava o dia ouvindo eles, contando as experiências, eles traziam preciosidades para eu aproveitar a minha vida, a minha juventude, né? E você que aí talvez esteja de repente numa casa de repouso, num asilo, nos ouvindo e dizendo assim, ai, a minha vida já acabou, eu tô no fim da vida. A Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Você aí, dentro dessa casa, de repente você pode dar frutos tão preciosos para uma amiga, ouvindo um amigo, acolhendo, porque a sociedade hoje, Isabela, precisa de pessoas que as ouçam. E a igreja faz esse papel com muita maestria, que é ouvir as pessoas. Eu e meu marido trabalhamos lá na igreja e o que eu percebo que na maioria das vezes as pessoas precisam serem ouvidas. Sim. A gente não tem a solução. O pastor não tem a solução. Às vezes o pastor, como você disse anteriormente, que ele se sente pressionado, cobrado, dificuldade de falar sobre as dores dele. O pastor tem que se colocar no papel em que ele é de carne e osso, em que ele é humano. E os membros da igreja também precisam entender, pastor é ser humano, pastor não é Deus e nem semideus. Pastor precisa. Então, assim, quando você ajuda outras pessoas, quando você acolhe, ouve outras pessoas, você é beneficiado. Quantas vezes, Isabela, eu como psicóloga, terapeuta de casais, família, de jovens, eu ia ajudar alguém e eu precisando ser ajudada. Sim. Só que eu separava pela técnica profissional o que é meu e o que é do paciente. E aí eu falava, Senhor, assim como o Senhor me usou como canal de bênção na vida daquela pessoa, me ajuda a eu me ajudar. E o Senhor me ajudar. Porque eu também sou de carne e osso. Eu também tenho falhas. Eu também tenho defeito. E quando a gente reconhece que a gente tem limitações, o fardo é menor. A gente reconhece que a gente tem falhas, é a possibilidade de eu mudar. E a gente leva para Jesus, né? Para Jesus nos ajudar a caminhar, né? E caminhar cada vez mais fortes. Olha, a gente precisa encerrar aqui. Foi muito precioso. Inclusive, eu quero fazer parte 2 depois para falar sobre outros assuntos, porque tinha um monte de coisa aqui para perguntar. Só que o nosso tempo não é tão grande assim e eu quero depois fazer um outro podcast com você pra gente falar sobre outros assuntos importantes, né? Tem tantos outros, né? Imagina. Tantos. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, né? Que é precioso, pra estar aqui com a gente, pra dar essa palavra pro público, pra compartilhar de todas as suas experiências como psicóloga, como pastora, como ajudadora, como esposa. E que honra receber você. Eu quero te dar um presentinho aqui. Do Ouça Ela. Olha, é do Calma e Aroma. É velas aromáticas. Sabe aquela velinha que você, antes de dormir, um cheirinho maravilhoso? É do Ouça Ela, personalizado. É do Calma Aroma. Sigam eles na rede social. Gente, vocês são chique demais. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Amo essas coisas. Eu amo um ambiente acolhedor. Um ambiente onde tem o cheirinho. Porque mexe com os órgãos do sentido. Dá uma sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, de bem-estar. É uma benção, muito obrigada. E Calma e Aroma são um dos nossos patrocinadores, né? Então a gente é muito feliz de compartilhar. São pessoas cristãs, pessoas que fazem essas velas com maior amor e a gente quer passar isso para vocês também.
Obrigada, Calma e Aroma. Eu vou te segui-los. Lindos. Ai. E muito obrigada, viu? Muito obrigada. Se você quiser agradecer também o público, mas que alegria ter você aqui com a gente. Foi muito especial. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu quero agradecer por essa oportunidade riquíssima dessa abertura, principalmente para linha evangélica, né? Poder falar desses temas tão importantes. E você que está nos ouvindo, siga o Ouça Elas, não perca, porque aqui tem preciosidades para a sua vida. E eu quero dizer para você, existe vida aí. Você não vai desistir. Você é capaz, você pode. O Senhor é o dono da sua vida. Todos os seus dias estão determinados por Ele. E Ele tem o melhor para você. Acredite nele, confie nele, busque no Senhor, ore, medite na palavra do Senhor, se alimente direito, durma bem, porque uma qualidade de sono é extremamente importante. Caminhe, faça atividades físicas e ouça a palavra de Deus e medite na palavra de Deus, que o Senhor tem coisas grandes, maiores do que você pode pensar e imaginar. Assim como Ele fez muitas coisas e tem feito na minha vida, o mesmo Deus que fez na minha vida, que fez na vida da Isabela, Ele vai fazer na tua vida. Amém. Creia e confie. Amém, glória a Deus. Receba essa palavra aí do Senhor. Siga ela nas redes sociais, porque eu vejo que ela posta algumas coisas também. E acompanhe. Na verdade, eu quero que você poste mais, né? Vai postando mais dicas aí. Vou postar. Vou começar a trabalhar. Trabalha com o conteúdo aí que a gente vai compartilhar tudo. Porque é benção, que é benção a gente compartilha, né? Posso falar com a minha rede? Pode, com certeza. Valquíria Salinas Oficial. Isso, tá, sigam muito ela na rede social. Muito obrigada, Isabela. Obrigada. Deus eu também quero agradecer o público aqui, né? Vamos agradecer. Vamos agradecer o público. Muito obrigada por ter estado com a gente hoje. Muito obrigada por ouvir esse podcast de uma forma tão assim, né, especial. E eu quero que você compartilhe com seus amigos, né, pastora? Pede pra eles compartilhar. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com todo mundo. Olha, vai compartilhando. Vocês não fazem ideia de quanto isso, às vezes uma palavra dessa, uma conversa dessa, um bate-papo desse, pode salvar uma vida. E você pode ser o canal de bênção para salvar essa vida que está necessitando. Isso que mesmo. Deus abençoe vocês. E o que seria de nós sem esse público, né, Isabela? O que seria, né? Muito Beijo obrigada. Pra todos, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Uma bênção sobre a vida de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.